Lucas, você está ouvindo agora, Lucas? Bom dia, Lucas. Está escutando agora? Está? Sim, bom dia. Ah, também estou te escutando agora. Agora está certinho. Lucas, você pegou o livro, então? Leitura e produção de texto? Pegou? Para poder começar a página 139, tem que relembrar um pouquinho a página 136, tá? O texto da página 136 é um artigo de opinião. Então, o artigo de opinião é aquele texto que o nome já diz, aparece a opinião do autor, mas sempre baseado em fatos, né? O artigo de opinião, ele vai se estruturar assim. Primeiro, ele tem uma tese, em primeiro parágrafo, que é um resumo daquilo que ele pensa. Depois, ele vai ter argumentos para justificar essa tese e, por último, a conclusão. Esse tipo de texto, artigo de opinião, o texto dissertativo, ele é muito comum, ele é muito pedido no Enem, por isso a importância dele, tá? Então, se você vai prestar Enem aí, todo mundo hoje em dia presta, né? É importante que você saiba qual é a estrutura dele para você poder fazer um texto bom e tirar uma nota boa na prova, tá? Lá na página 139, olha lá, artigo de opinião. 1. O texto de Cláudio Lamarck foi publicado em um caderno destinado a textos de opinião do jornal Folha de São Paulo. A. Uma estratégia utilizada para conquistar a atenção do leitor é estabelecer um diálogo com ele para conquistar sua atenção e aproximá-lo do texto. Cite um exemplo do texto em que o autor se refere diretamente ao leitor. Se você procurar lá no texto, você vai achar um pedacinho que ele fala assim, ó, cada um de nós, eleitores, pode dar sua contribuição para alterar esse quadro. Então, quando ele fala isso, né, cada um de nós, ele está convidando você a pensar sobre esse assunto. Então, lá na 1A, eu vou colocar a resposta no chat, tá? E depois você já vai copiando também. Então, a resposta da 1A é: cada um de nós pode dar sua contribuição para alterar esse quadro. Certinho, Lucas? Sim. Ah, então tá bom. Deu para ver aí no chat a resposta, bonitinho? Então tá bom. Pedro não quis saber da aula hoje. Sim. Nem a Jennifer. Certo? Lucas, você lê a letrinha B, por favor? Então, professor, tô com a garganta meio ruim, será que você não pode ler? Leio. B, a quem esse texto se destina, ou seja, quem é o seu público-alvo? Os brasileiros em geral, os candidatos a cargos públicos, os jovens e os políticos. Para quem que você acha que esse texto é destinado? Ele foi... Jovens? Não, os brasileiros em geral, não só os jovens, tá? Normalmente nem sempre os jovens estão muito interessados em política, né? Mas a resposta da B é aquela, os brasileiros em geral. Porque ele fala de uma forma ampla sobre política, né? Ele fala lá, se você voltar um pouquinho, que o brasileiro não pode se isolar,
que ele tem que ver o que acontece com a política, porque afinal de contas é ele quem vota e que escolhe os candidatos. Principalmente nesse ano de eleição, que nós temos aí eleição para prefeito e para vereadores, esse texto aí se faz muito atual, né? É importante que as pessoas vejam que a política não é, mas eu não gosto de política, é isso, que é aquilo. Não é questão de gostar, é importante que você se informe dos fatos, né? Se informe aí dos candidatos, as propostas de cada um deles, para que faça uma escolha adequada e não fique reclamando depois, certo? Então vamos lá, exercício 2. Em relação à linguagem do texto, escreva V para verdadeira e F para falsa. A veiculação em um jornal requer que o texto seja subjetivo? Não. Um texto de jornal não pode ser subjetivo. Subjetivo pode ser, por exemplo, um poema, uma carta que você escreve para um amigo, uma mensagem, né? Ou seja, subjetivo é aquele que pode ter dois entendimentos. Um artigo de opinião, ele tem que ser um texto certo, exato, ele não pode dar margem para dupla interpretação. Certo? Uhum. Na letrinha B. O registro formal foi utilizado por se tratar de um texto argumentativo publicado em meio de comunicação de massa. Isso. Registro formal quer dizer o quê? A linguagem certa, sem abreviaturas, sem gírias, né? Uma linguagem diferente daquela que a gente usa, por exemplo, nas mensagens do WhatsApp ou naquelas conversas que a gente tem com os colegas ou familiares dentro de casa. A linguagem formal, ela é caracterizada pela correção, pela concordância, pela escrita correta, pela ortografia. Então, um texto publicado em um jornal tem que ter essa linguagem formal. Letrinha C. No texto predomina o uso da terceira pessoa, o que indica objetividade. Sim, verdadeiro. Por quê? Porque quando você escreve um texto em primeira pessoa, quando você fala assim, eu fiz, eu acho, eu penso, eu gosto, eu passeei, eu gostaria de tal coisa, você está escrevendo um texto subjetivo, porque está prevalecendo a primeira pessoa, o seu eu, né? Quando você escreve em terceira pessoa, o texto parte para a objetividade, né? Então, aí você já fala assim, ó, fala-se muito que ou a política é importante, ou até mesmo nós, né? Nós devemos fazer tal coisa. Então, a respostinha da C é verdadeira. Na letra D, a linguagem precisa ser clara, pois o texto é voltado a um público amplo? Sim, verdadeira. Tá? A linguagem clara, porque se ele vai ser publicado em um jornal, não pode haver dúvidas, não pode haver termos técnicos muito difíceis, pouco conhecidos, né? As pessoas têm que saber, têm que entender o que é que elas estão. Sem problema, Lucas? Uhum. Então, tá bom. 3. Releia o quarto parágrafo do texto para responder as questões a seguir. Cada um de nós, eleitores, pode dar sua contribuição para alterar esse quadro, adotando uma postura responsável na hora de escolher seus candidatos. E depois, cobrando dos eleitores que cumpram suas promessas, prestem contas de suas ações e não adotem práticas reprováveis no trato com a coisa pública. Cada cidadão tem a responsabilidade por seu voto e defesa de seus ideais. Olha, esse texto aqui está muito atual, né? A campanha política para prefeito e para vereador começou oficialmente ontem, né? Então agora é que os candidatos vêm todos batendo as costas. Olá, amigo, quanto tempo, tudo bem? Então a gente vê aquela falsidade, né? É muito importante você saber agora, saber separar, né? Quem é que já era seu amigo de quem não era, né? Porque muitos estão visando apenas o voto. Então, vamos. 3A. Qual é a tese defendida pelo autor? Ele defende a tese de que nós somos responsáveis pelos candidatos que elegemos. Nós somos responsáveis pelos políticos eleitos. Ou seja, não adianta você votar e depois falar assim, mas não era bem esse candidato que eu queria, né? Se você votou, você tem que ter consciência de que seu voto vai eleger alguém.
certo? Uhum. Então, tá bom. Vamos ver a próxima, então. Quais argumentos ele utiliza para defendê-lo? Olha, se você der uma olhada na primeira e segunda linha, você já vai ver qual o argumento que ele está utilizando. Ele fala assim, ó, adotando uma postura responsável na hora de escolher seus candidatos. Então, a pessoa que vai votar tem que saber que ela está votando. Tem gente que troca o voto, que vende o seu voto por uma cesta básica, por um saco de cimento, alguma coisa, né? Aí, ela não está tendo uma postura responsável. Então, primeiro de tudo, o eleitor deve adotar uma postura responsável. O que é isso? É ele saber que o voto dele é poderoso, tá? Depois, ele continua falando assim, ó, e depois cobrando dos eleitos que cumpram suas promessas. Então, a continuação da resposta aí. Depois, o eleitor deve cobrar do eleito as promessas que ele fez. Ah, mas você falou que ia passar asfalto aqui no meu bairro e até hoje nada. Então, é obrigação dele ir lá e cobrar, né? Olha, fui no postinho e não tinha médico, o que está acontecendo? Então, é um direito do eleitor ir atrás do político no qual ele votou para fazer essas cobranças. Certo? Uhum. Se todo mundo Sim. fizesse isso, né, Lucas? Acho que Eu... a cidade estaria melhor, né? Então, vamos ver. C. Para evidenciar ainda mais tais argumentos, o autor estabelece uma contraposição. Releio o texto e copio o trecho que indica essa contraposição. Ele fala assim, quer ver? Ó, lá no texto ele fala que depois que vota, parece que tanto o eleitor quanto o candidato tem uma amnésia, né? Todo mundo esquece. Você que votou acaba esquecendo em quem você votou. E o candidato acaba esquecendo as promessas que ele fez. Então, ele fala que isso é um problema, né? A contraposição seria essa: um total esquecimento, né? Por parte do eleitor e do eleito. Todo mundo acaba esquecendo. Eu mesma, se você perguntar em quem eu votei para vereador na última eleição, não vou saber. A gente acaba esquecendo e também, consequentemente, acaba esquecendo de fazer as cobranças. Isso é um problema, né? Não poderia. Tinha que ficar no pé deles até o final do mandato. Deixa eu só ver se tem mensagem do Pedro. Às vezes o Pedro mandou uma mensagem. Que nada, deve estar dormindo mesmo. Vamos lá, então. Exercício 4, lá na outra página, tá? Releia a conclusão do texto de Cláudio Lamarck. É preciso também avaliar a postura dos que mudam suas propostas de campanha. E no curso dos mandatos incluem agendas não aprovadas pelo povo, como a criação de impostos. Sobretudo ao longo deste ano eleitoral, é preciso mostrar que a sociedade não aceita mais esse tipo de descaso com o voto. Tá? Agora leia como Rubem Alves encerra um artigo de opinião, também sobre política, intitulado Sobre Política e Jardinagem. Então, aí do ladinho você tem uma foto do Rubem Alves, ele escreveu um texto sobre o mesmo assunto e a ideia dele é a seguinte, ó. Há descobrimentos de origens, mais belos são os descobrimentos de destinos. Talvez então, se os políticos, por vocação, se apossarem do jardim, poderemos começar a traçar um novo destino. Então, em vez de desertos e jardins privados, teremos um grande jardim para todos. Obra de homens que tiveram o amor e a paciência de plantar árvores a cuja sombra nunca se aceitaria. Então, ele faz aí uma comparação entre jardins, né, e eleitos e políticos. É uma outra maneira de falar também sobre política, né? Agora vem a perguntinha. Comparando os encerramentos dos textos, identifique semelhanças e diferenças na função da conclusão de um texto argumentativo. Então, a conclusão, você pode colocar assim, ó, essa é a 4, né? A conclusão de um texto argumentativo, peraí, deixa eu corrigir um negocinho aqui. Tenta mostrar soluções para o problema. Então, além
de você apontar quais são os problemas. Olha, no Brasil a pessoa vota, depois ela esquece em quem ela votou, então esse é o problema. Então, além de apontar o problema, um texto dissertativo ou um artigo de opinião também procura mostrar as soluções para o problema. E os dois textos fazem isso da mesma maneira. Os dois textos apresentam essa conclusão. Ou seja, os dois autores dos textos têm na cabeça deles lá, né, tem a noção de que eles estão escrevendo um texto argumentativo, eles estão dando um ponto de vista, e por isso eles têm que apresentar a opinião, os fatos que apoiam essa opinião e também uma conclusão para o problema. A conclusão normalmente é uma possível solução. Então, por exemplo, se o texto estiver falando sobre meio ambiente, então lá no primeiro parágrafo ele vai colocar lá o que é que acontece com o meio ambiente hoje. Então, ele pode falar assim, ó, que há uma queimada muito grande no Pantanal, que é a primeira vez que se vê uma queimada nessa proporção, muitos animais estão morrendo, tal. O segundo parágrafo, ele vai dar argumentos, então ele vai mostrar dados estatísticos, ele vai pegar em jornal quantos hectares já foram queimados no Pantanal. Terceiro parágrafo, também mais argumentos. Pode pegar, por exemplo, um especialista e colocar a opinião desse especialista sobre essas queimadas. E no último parágrafo, apresentar uma conclusão com a solução para o problema. Então, qual seria a solução para o problema das queimadas? Uma consciência maior em relação ao meio ambiente, respeito, preservação? Então, essa é a estrutura do texto dissertativo. O exercício 5, eu vou colocar para você quais são as palavrinhas que estão faltando, que daí fica mais fácil para corrigir. Tá na sequência, tá? Jornalístico, coletivo, ponto de vista, argumentação, convencer, interlocução, proximidade, convencimento e norma padrão. Agora só falta ler para a gente entender como é que ficou esse texto. Enquanto você vai copiando aí, eu leio esse trechinho. Complete o parágrafo a seguir, identificando as principais características do artigo de opinião. Artigo de opinião é um texto jornalístico que coloca em discussão um tema de interesse coletivo e expressa um ponto de vista em relação ao tema proposto. É um gênero fundamentado na argumentação, pois é por meio dela que o autor defende seu posicionamento. Com o objetivo de convencer os interlocutores, o autor deve recorrer a pesquisas, dados estatísticos, fatos comprovados, notícias e depoimentos confiáveis, etc. Além disso, ele pode se valer de estratégias, como a interlocução com os leitores, sugerindo proximidade e ampliando as possibilidades de convencimento. Os argumentos utilizados no artigo de opinião devem ser claros, concisos e coerentes. Em geral, o texto é redigido em primeira pessoa, faz uso da norma padrão da língua e é sempre assinado. O artigo de opinião circula em publicações impressas e virtuais. Tá? Então, só relembrando que esse tipo de texto ele é muito importante porque é o texto preferido dos examinadores do Enem. Tá? Eles gostam de pedir que o aluno fale sobre os problemas, normalmente problemas atuais, né? Problemas que envolvem aí o Brasil na atualidade, para saber qual é a opinião do aluno, do candidato, né, sobre esse assunto. Certinho, Lucas? Conseguiu completar? Sim. Sim? Então tá bom. Lá na página 141 tem um texto também, que é agora é um editorial. Então dá uma olhadinha que você tem lá. As ruas da folia e dos protestos. Um editorial também é um artigo de opinião. A única diferença é que ele representa, além da opinião do jornalista, ele representa também a opinião do jornal ou da revista onde ele foi publicado. Essa revista pode ser tanto uma revista física, né, em papel, ou um jornal físico em papel, como também um jornal, uma revista online, né? Então, um editorial sempre publicado na primeira página ou na segunda página e defende o ponto de vista do jornal ou da revista. Esse texto é muito interessante
porque o autor aqui, olha o nome dele lá embaixo, Carlos José Marques, diretor editorial. Ele faz um paralelo entre o carnaval e os protestos, ou seja, por que é que o povo brasileiro não vai à rua protestar quando ele encontra problemas, por exemplo, na sua cidade? Ou problemas da economia, problemas no Brasil. Se ele fizesse isso com a mesma facilidade com que ele sai no carnaval, então talvez as coisas no Brasil estivessem melhores. Eu vou ler para você o texto porque ele é muito interessante. Ó. Você achou a página aí, Lucas? 141. Sim. Sim? Então vamos lá. As ruas da folia e dos protestos. Registrou-se a participação de 2,5 milhões de foliões no megapalco pernambucano Galo da Madrugada. Quase o equivalente à população inteira do Recife estava lá. Em Minas, mais de 1.600.000 pessoas seguiu atrás dos blocos Papuda e Manjericão. Número semelhante de cariocas acompanhou o cordão da Bola Preta. São Paulo não ficou atrás. 380 blocos disputaram a preferência de cerca de 2 milhões de animados participantes. A lamentar apenas que tal engajamento também não ocorra em momentos de protestos por causas, digamos, menos dionisíacas. A mobilização transformadora está longe de ser uma preferência nacional. Não ganha, nem de longe, tamanha quantidade de adeptos. E não porque os brasileiros deixem de apoiar suas bandeiras. Ao contrário, as pesquisas mostram intensa insatisfação com os rumos políticos e sociais vividos por essas paragens, especialmente agora. Mas a marcha por direitos, a articulação por reivindicações de interesse comum, o envolvimento em pressões contra representantes que quebram promessas e desrespeitam o voto, não combinam com a natureza pacífica de nosso povo. Que não se confunda tal comportamento com resignação. É da índole ordeira, construída de geração em geração através dos séculos. Não são ingênuos, nem alienados, aqueles que buscam uma válvula de escape para o festival de frustrações e barbáries enfrentadas cotidianamente. Como também não podem ser tomados como acomodados ou simpatizantes do status quo, aqueles que deixam de ir às passeatas frequentemente em volta. Os políticos que ditam os caminhos da nação até querem crer nessa possibilidade. Tendem a encarar os brasileiros como mera massa de manobra, simples seguidores que os apoiam em troca de nada, ou de muito pouco, fáceis de serem manipulados em seus currais eleitorais. Por isso desconsideram a vontade popular, fazem o diabo, rasgam princípios republicanos e depois, em tempos de campanha, gastam milhões em propaganda enganosa, no marketing de vender mentiras, para angariar o precioso e conjunturalmente decisivo voto. Salvadores da pátria, falsos defensores dos pobres e oprimidos aparecem aos montes. Se arvora uma condição de heróis para depois saquear o patrimônio público. Assistimos a esse enredo novamente numa reprise extenuante. Na passarela do poder, desfilam hoje figuras bizonhas da política brasileira, arlequins de cartola, farsantes de toda ordem, bufões da gatunagem, numa proporção assustadora, como nunca antes na história. Está na hora de dar um basta no carnaval dos espertalhões, de botar para fora o bloco dos larápios contumazes, de quebrar com o paradigma secular de aceitação do roubo como algo natural. A conscientização geral tem o poder de mudar o curso das coisas. Brasileiros, senhores de seu destino, precisam tomar as rédeas, voltar às ruas para estabelecerem de vez o rumo que almejam trilhar nos próximos anos. Basta considerar que, se coletivamente são tão criativos e organizados para produzir tamanha demonstração de união e beleza durante o carnaval, podem ter certo aplicar os mesmos princípios numa causa ainda mais nobre. A festa da democracia merece, da mesma maneira, uma forte adesão, para assim revitalizar a autoestima nacional. É um texto aí que bem claro, né, bem objetivo, que diz: já que o brasileiro consegue se organizar para o carnaval, ele também deveria se organizar para protestar contra tudo aquilo que ele acha que não está certo. Mas ele acha que isso não acontece por causa da índole do brasileiro de ser eternamente pacífico, né? Por não acreditar que o protesto vai gerar em algo, então ele adota aquele, deixa para lá, isso não é problema meu. Entendeu, Lucas? Por que ele compara uma coisa com a outra aí? Uhum, Olha sim. lá.
o título, né? As ruas da folia e dos protestos. As ruas do folia, do carnaval, é uma festa, né? Agora, dos protestos, é uma parte que o brasileiro prefere não enfrentar. Eu deixei gravado com as respostas as páginas 142 e 143. Depois você dá uma olhada lá. Certinho, Lucas? Alguma dúvida? Não. Não? Então vai curtir seu aniversário, tá? E eu vou encerrando essa aula por aqui, então. Certo? Uhum. Beijo. Eu também.